RFI convida. Maria Paula Carvalho. Olá, hoje eu estou aqui com o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, que recebeu uma missão especial do Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz, uma referência do audiovisual brasileiro, já premiado no exterior. Ele teve que fazer uma lista de filmes representativos da filmografia brasileira para a sessão Focus Brasil, que acontece em paralelo à mostra competitiva. Muito obrigada pela entrevista à RFI. Em primeiro lugar, como você fez essa escolha? Quais foram os critérios? Eu vi você dizer que é como um álbum de família. Eu recebi um convite do Festival de Biarritz de juntar um grupo de filmes que, na verdade, é algo que eu já faço com alguma facilidade. Eu trabalhei como crítico há muitos anos. Eu colaboro com o Instituto Moreira Salles como curador e programador das duas salas de cinema do IMS. E aí um convite desse ele termina sendo muito prazeroso porque é uma forma de pensar numa ideia de cinema brasileiro, e eu vejo o cinema brasileiro como extremamente diverso. Cerca de 10 longas que eu selecionei, começamos nos anos 60 com Garrincha, Alegria do Povo, do Joaquim Pedro de Andrade, e chegamos até Mato Seco em Chamas, do Adirley Queiroz, que é um filme desse ano. Então, dentro da ideia de longas-metragens, a gente cobre 60 anos e os curtas-metragens são demonstrações de enorme vida e diversidade dentro da produção brasileira, diversidade geográfica, racial, sexual, social. E eu estou muito feliz, não só com o programa que eu estou exibindo em Biarritz, mas também com a reação do público e da imprensa. Bom, você é um dos diretores brasileiros de maior projeção no cenário internacional, já premiado no exterior, já representou o Brasil no Oscar. Quais são as dificuldades de se fazer cinema hoje, especialmente no Brasil? Nos últimos 15 anos, o Brasil teve uma injeção enorme de energia criativa que veio exatamente de instrumentos de apoio e difusão do próprio governo. Afinal de contas, a Constituição brasileira ela prevê o apoio à realização de arte, à expressão artística, né? E a difusão também da produção artística brasileira. A partir de 2016, com a tomada de poder através do impeachment /golpe da presidente Dilma Rousseff, que tirou a presidente Dilma Rousseff do poder, os instrumentos de apoio do governo, de dinheiro público, foram simplesmente cortados, né, ou começaram a ser sabotados. E isso piorou com a extinção do Ministério da Cultura já a partir de janeiro de 2019, no início do governo Bolsonaro. O Ministério da Cultura já havia sendo desabilitado nos últimos anos do governo Temer, e com o governo Bolsonaro se tornou uma política de Estado, no sentido de não só de desativar os mecanismos de incentivo à cultura, claro, o cinema, a música, a literatura, o teatro, há uma própria ideia de diversidade da cultura brasileira, mas também no sentido de desautorizar os artistas, né? Isso veio a partir de posicionamentos muito agressivos em relação à comunidade artística. E eu espero que isso tenha data para acabar agora. Qual é a importância, na tua opinião, do Brasil ser o país em foco do Festival de Cinema de Biarritz agora, às vésperas da eleição presidencial? Eu acho que isso manda uma mensagem muito clara, que a comunidade estrangeira observa o Brasil, admira o Brasil e respeita o Brasil. Eu viajo muito como cineasta, como artista, para fora do Brasil, e eu vejo o interesse, o carinho, o amor que as pessoas têm pelo Brasil e a admiração que as pessoas têm pelo Brasil.
Eu acho que tem muita gente observando, de olho no que está acontecendo agora, e muita gente até ansiosa com os resultados da eleição. Eu li você dizer que os artistas brasileiros fizeram mais pela imagem do nosso país nos últimos anos do que, segundo as suas palavras, a enfraquecida diplomacia brasileira. Então, apesar do momento de polarização, digamos, política no Brasil, a gente pode dizer que a arte, o cinema continuam firmes e fortes? O cinema, a música, a literatura, todos esses meios de expressão artística representam um país, né? Eu estou aqui em Biarritz, eu estou representando o meu país, o Brasil. Eu trouxe uma seleção de arte brasileira, de produtos brasileiros, porque são produtos também. Se alguém preferir olhar para o cinema não só como expressão artística, mas também como produto comercial, é possível. E sou muito bem recebido aqui, onde eu falo sobre o meu país de maneira livre e democrática e apresento o que o nosso país é capaz de apresentar como ideia do próprio país, né? Eu acho que o cinema, as artes em geral, elas apresentam uma ideia do país, né? Um estado de espírito do país, de nação. Aqui em Biarritz, você é uma espécie de porta-voz do Brasil no exterior, além de ser um embaixador do cinema brasileiro. O que você pode nos contar sobre a situação atual do Brasil? Ao longo dos últimos anos, o Brasil entrou numa instabilidade democrática que não faz parte do que o Brasil quer ser, né? Se você olhar os documentos, se você olhar a Constituição brasileira, se você olhar, na verdade, a grande maioria da população brasileira, e eu acho que isso vai ser expresso agora através dos números de eleição. O Brasil entrou num estado de instabilidade democrática e eu espero que isso seja visto como um momento histórico isolado, né? Um momento muito triste de desrespeito à população, de desrespeito à própria ideia de nação brasileira. Você volta para votar? Eu volto para votar. Falando um pouquinho sobre audiovisual, para onde caminha o audiovisual, né? Já que a gente tem essa influência forte agora das redes sociais, dos vídeos curtos. O audiovisual, eu sempre falo isso para estudantes. Há 30 anos atrás, quando eu estava na universidade, a ideia de audiovisual, as ferramentas eram bem mais limitadas, né? Você poderia fazer vídeo, você poderia fazer cinema se você tivesse acesso a dinheiro e a equipamentos. Hoje a ideia do audiovisual ela é muito mais livre, né? Qualquer menino ou menina de 14, 15, 16 anos pode, talvez, com a ferramenta certa e com o talento e o sentimento, fazer algo que seja expressivo, né? Que seja verdadeiro e que seja talvez identificado por um grupo de pessoas, ou por um festival, ou pela própria ideia de público nas redes sociais, e que seja valorizada como uma ideia a ser vista e consumida, né? Então, acho que hoje o audiovisual ganhou múltiplas formas. Você, por exemplo, está fazendo uma entrevista aqui com um telefone, com uma câmera mais próxima do profissional. Antigamente você faria essa entrevista com uma câmera muito grande, pesada, com um quarto da qualidade de imagem. Então, eu acho que a gente hoje está vivendo um momento que é muito rico para... Se eu tivesse 15 anos, eu estaria numa situação muito mais favorável do que a que eu tinha quando eu tinha 15 anos. Na verdade, eu não tive acesso a câmera nenhuma com 15 anos. Eu queria dizer também que é absolutamente essencial que exista uma política de Estado para apoiar o audiovisual, né? A indústria deve existir, e existe, e os mecanismos da indústria estão aí, os streamers, o Netflix, a Amazon, mas é muito importante que como acontece na França, como acontece na Espanha, Austrália, Inglaterra, Canadá, que existam mecanismos de Estado para apoiar livremente a expressão artística. Eu acho que é assim que a gente constrói uma ideia de própria identidade nacional a partir do cinema e do audiovisual. Quais são seus próximos projetos? Em Cannes você buscava financiamento, né, para um próximo filme, pode nos falar sobre isso? E eu emendo uma pergunta, tem algum plano de vir morar na França? Meu
próximo projeto se chama O Agente Secreto. É um longa-metragem que eu espero rodar no ano que vem, com Wagner Moura. Eu tenho uma relação muito boa com a França, minha companheira é francesa e nós, às vezes, passamos um tempo na França, mas minha casa é no Brasil. Ok, muito obrigada por essa entrevista. Então, a gente conversou com o cineasta Kleber Mendonça Filho, convidado de honra dessa 31ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz.